Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. Olha o que eu trouxe para vocês. Vamos torcer para o Brasil nessa Copa do Mundo? Com esse maravilhoso cropped de crochê nas cores da bandeira? Olha que luxo que ficou! Perfeito para você curtir o jogo com os seus familiares ou amigos em grande estilo. Olha que fofo que ficou. É uma tendência para a Copa 2026, ideal para você usar ou presentear, até mesmo ter uma renda extra, gastando muito pouco. E o melhor, é super fácil de fazer. Esse cropped que eu fiz aqui é do tamanho M, tá? E tem esses cordões aqui para você ajustar também. Então, deixa eu virar o manequim. Aqui tá as costas do cropped, onde você pode ajustar através desses cordões. Eu vou voltar para o meu ateliê e explicar direitinho como é que vocês conseguem fazer de outros tamanhos. Aqui o meu square tem 6 carreiras. Então, com 6 carreiras, consegui fazer o tamanho M. Nós vamos precisar de 5 squares, tá? Acho que é assim que fala, squares, né? E cada square meu ficamos com 13 centímetros e meio cada lado, tá? Precisamos de 5 peças de square. Então, para fazer tamanho M, você vai fazer 5 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vai terminar aqui, que vai ficar mais ou menos, deixa eu medir aqui com vocês. Vai ficar mais ou menos com 11 centímetros e meio de cada lado e cada square, tá? Porque se você tem 13, no meu caso aqui eu tenho 13 centímetros e meio, então são 5 squares com 13 centímetros e meio de cada lado. E se for tamanho T, nós temos 11 centímetros e meio cada square de cada lado. Então, vocês vão fazer 5 peças também. E agora, se você quiser tamanho G, vocês vão fazer 7 carreiras. O tamanho M eu tenho 6 carreiras, então vocês vão fazer mais uma carreira para fazer tamanho G, para cada square. E agora, tamanho GG, vocês vão fazer 8 carreiras para cada square. Cada cropped são 5 peças de square, certo? Então, vamos seguir com a aula. E não esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem notificações e também deixe seus comentários e sugestões logo após a descrição. E bora para a lista de materiais. Para esse cropped, eu usei nas cores da bandeira do Brasil, claro. Então, esse daqui é verde bandeira, azul bique, amarelo canário e esse é o branco. Então, como na loja onde eu moro aqui, não consegui achar todas as cores da mesma marca. O que eu fiz? Eu fui procurar através da espessura de cada fio. Então, cada fio desses que eu tenho aqui, ele tem 295 T's, que é a espessura do fio. Então, esse aqui, olha, é Cleia duplo, com esse branco. E esses dois aqui é da Anne. Mas você pode também, a Charme também tem o mesmo T's. Mas você pode trabalhar com fio de outra marca que não vai ter problema. O importante é a espessura de cada fio, tá? Como eu vou usar 2 fios, então vou usar com a agulha número 4. Vamos precisar também da agulha de tapeceiro, tesoura, marcadores e a fita métrica. Então, logo depois da descrição do vídeo, eu deixo sempre a lista de materiais. Lá eu vou deixar todos os números de cada cor, certo? Então, bora para a aula. Deixa eu dar uma dica para vocês. Como a gente vai usar fio duplo, então, nesse azul eu consegui achar o fio aqui no meio. Então, vou usar esse fio do meio e mais esse do lado de fora aqui, olha. Então, a gente não vai ter problema, pelo menos o azul aqui a gente vai conseguir trabalhar desse jeito. E o verde, eu não consegui achar o fio aqui do meio, porque ele é mais, às vezes a gente consegue achar, às vezes a gente não consegue achar. Então, o que eu fiz com o fio verde? Eu enrolei outro novelinho, assim a gente consegue trabalhar com fio duplo. E agora no vermelho, no amarelo e no branco, eu vou tentar ver se eu acho o outro fio aqui do meio, olha, porque
Ele é bem, a gente tem que abrir bem aqui no meio. Às vezes a gente dá sorte, ó, tá vendo? Eu vou ver se eu consigo achar. Eu acho que, vamos ver. Eu acho que eu consegui achar também o amarelo. Ah, consegui achar o amarelo também. Deu sorte, tá? Então, vocês abrem bem o meio aqui, que vocês tentam ver se vocês conseguem achar. Então, é isso. Então, bora para trabalhar agora. Antes de iniciar a aula, eu quero explicar para vocês o square que eu fiz. Esse square aqui, ele tem 6 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o tamanho desse square deu 13,5 de cada lado. 13 centímetros e meio de cada lado. Esse é o tamanho do nosso square. Mas, como a gente vai fazer o cropped, eu vou mostrar para você o esquema, como é que vai ficar o nosso crop. Esse aqui fiz 6 carreiras, e esses, como eu adiantei um pouco, eu fiz esses outros aqui, esses outros 3, 5 carreiras, deixando a última carreira para fazer junto com vocês. Então, olha, o meu cropped vai ficar desse jeito aqui, o esquema vai ser assim, ó. Vou colocar esse aqui e esse aqui. Deixa eu afastar um pouco mais. Então, o nosso cropped vai ficar dessa maneira aqui. E faltando o quinto square que eu vou fazer junto com vocês. Tá? Aqui vai ser colocado nesse lugar aqui. Então, eu queria explicar para vocês por que eu tô fazendo só até a quinta carreira. Eu fiz até a quinta carreira. A quinta carreira e a sexta eu vou fazer a união desses square aqui junto com vocês, ó, esse com esse com esse e esse com esse aqui. E eu vou fazer junto com vocês agora o quinto square. Então, como eu já adiantei, eu fiz 4, vou fazer a quinta agora com vocês, tá? Acho que no decorrer da aula vocês vão entender o que eu tô fazendo. Mas eu só quis explicar isso porque eu adiantei os quadradinhos, tá? Então, vamos iniciar a aula. Eu vou iniciar com esse azul pique. Então, eu peguei um fio do meio do novelo, aqui, ó, esse tá aqui no meio, e esse tá do lado de fora, tá? Do novelo. Então, tá aqui, olha, eu tô com fio, com 2 fios. Vou fazer o anel mágico, olha, vou contornar aqui, ó, em volta dos meus dedos, e vamos fazer 12 pontos baixos. Então, vou introduzir com a agulha 4, né, que eu já falei, vou introduzir a minha agulha aqui no meio, puxo o fio pra frente, tiro os dedos e laço o fio, vou fazer uma corrente. E vou fazer um ponto baixo. Vou introduzir a minha agulha no meio do anel mágico, laço lá atrás e puxo pra frente, ó, ficando desse jeito aqui. Aí eu laço novamente, faço ponto baixo. Então, nós vamos precisar de 12 pontos baixos. Então, aqui já é um ponto baixo. Eu vou vir aqui com o marcador, que é o início da carreira. E vamos fazer mais 11 pontos baixos. Então, introduzo aqui no meio, laço e puxo. E laço novamente, fiz meu segundo ponto baixo. Eu vou fazer aqui, eu vou adiantar um pouco o vídeo, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Terminei, então, os 12 pontos baixos. Eu pego esse fio do arremate e eu puxo o anel mágico aqui, olha. Puxei bem, tá? A gente puxa bem para fechar bem esse furinho aqui. Então, fiz os meus 12 pontos baixos. Eu vou finalizar agora essa carreira. Eu vou cortar o fio. E eu venho com a minha agulha. Deixa eu puxar um pouco mais para fechar mais, ó. Tá vendo? A gente puxa e acaba fechando um pouco mais o furinho aqui. Eu venho com a agulha de tapeceiro. Deixa eu pegar minha agulha aqui. E eu vou já finalizar essa carreira com esse azul. Aí eu vou iniciar com o amarelo. Aqui foi meu primeiro ponto, tá? Onde que eu tirei o marcador. Eu introduzo aqui no segundo, ó. Eu faço assim. Eu ajusto. E vou introduzir nesse último ponto que eu fiz. E eu jogo a agulha aqui pra baixo, ó.
ficando desse jeito. Então, eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui que eu acabei de fazer agora, tá? E depois a gente já pode até arrematar esse fio, já ensino vocês como é que eu vou arrematar. Então, eu vou puxar mais um pouco aqui, e eu já aproveito esses dois e eu dou um nó aqui, olha. Já dou um nozinho aqui. Mas não repuxa muito, não, senão a gente não vai conseguir trabalhar aqui com esses pontos aqui. Então, eu dei o primeiro nó, eu vou dar o segundo, depois a gente corta. Ó, o segundo nó, esse dá uma repuxadinha. Pronto, ficou desse jeito. Ficamos com 12 pontos baixos. Agora, eu vou pegar o fio amarelo, que também são 2 fios. Então, como eu falei para vocês, né? Vocês podem pegar outra marca de fio, mas que tenha a mesma espessura, né? Pra ficar bem igual a nossa peça, para não ter problema depois. Então, vou introduzir em qualquer ponta aqui, olha, como eu falei para vocês, olha. Aqui, como eu puxei bem e fechou bem aqui, então, os pontos baixos ficou bem fechadinho. Então, eu venho com a agulha, olha, de trás, eu jogo aqui pra frente e já puxo o fio amarelo. Vou fazer 3 correntinhas. As 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, olha, eu em vez de dar um nó, eu pego sempre assim, ó, o fio do arremate e o fio do novelo, ó. Eu tô com 4 fios aqui. Eu vou fazer uma corrente aqui, ó. Apenas isso. Aí eu solto, pego os 2 fios novamente, fiz 1, 2 e 3. Então, eu fiz 3 correntes aqui. Vou laçar, vou fazer no mesmo ponto, mais um ponto alto. Eu vou fazer ponto pipoca aqui agora. Que vai ser esse aqui, ó, tá? Esse ponto pipoca aqui. E esse branco, eu vou fazer na hora que eu terminar, ou daqui a pouco a gente faz, tá? Deixa a gente fazer essas carreiras aqui, a gente já faz esse branco. Aí eu fiz, lacei, tô com 2 alças, 3 alças, eu vou pegar as 2 alças primeiro. Opa, esqueci de pegar. Lacei novamente, então finalizei um ponto alto, o segundo ponto alto. Vou laçar, vou fazer novamente o próximo ponto alto. E eu já venho arrematando esse fio aqui junto. Ó, lacei, pego 2 fios, laço de novo, pego 2 fios. Então, eu fiz 3 pontos altos. Lembra que eu falei que as 3 correntes já equivalem a um ponto alto? Então, vou introduzir aqui na terceira correntinha, ó. É ponto pipoca, né, que a gente tá fazendo. Então, vou fazer isso e vou laçar essa alça que eu tirei a agulha. Até esqueci de falar que eu tirei a agulha. Então, lacei aqui. Opa. E vou fazer 2 correntes. 1, 2. Então, fiz meu primeiro ponto pipoca. Laço novamente, eu vou no próximo ponto. E arremato esse fio. O próximo ponto é esse aqui, ó. Eu viro a minha agulha, já introduzo aqui, já puxo o fio do novelo, já vou arrematando esse fio também. É um monte de fio, né? Pronto, consegui. Aí eu venho, fiz um ponto alto, fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Mais um. Pronto, fiz os 3 pontos altos. Eu vou tirar a agulha daqui, eu venho nesse primeiro ponto alto que eu fiz aqui. Pego essa alça, puxo e faço 2 correntes. Então, é isso, eu vou fazer essa sequência em cada ponto aqui, em cada ponto, que seria um ponto pipoca. Ponto pipoca, o que que são? 3 pontos altos no mesmo ponto. Aí, você introduz a agulha no primeiro ponto e puxa a alcinha, puxou a alcinha, 2 correntes, tá? Eu vou fazer mais uma vez com vocês. Então, lacei aqui, vou para o próximo ponto, arremato esse fio também, o amarelo.
fazendo o primeiro ponto alto, vou fazer o segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Então, essa segunda carreira, nós precisamos de 12 pipocas, tá? Então, fazendo a terceira pipoca aqui, ó. Fiz 1, 2, tô fazendo a terceira. Tirei a minha agulha, vem nesse primeiro ponto, laço essa alça, puxo aqui. 2 correntes, certo? Aí já inicio no próximo ponto. Eu vou finalizar aqui, eu vou fazer essa sequência até o último ponto, eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês, então fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos pipoca. Faltando um ponto aqui para me fazer junto com vocês. Então, vou laçar, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro desse próximo ponto aqui. Vou fazer meu ponto alto. Ponto alto. 2. É que ele é apertadinho, né? Pra gente iniciar e depois ficar tranquilo, tá? 2 pontos altos e 3 pontos altos. Três pontos altos. Eu tiro a minha agulha dessa alça, eu venho para o primeiro ponto, laço essa alça, puxo aqui para frente. Faço 2 correntes para a gente finalizar essa carreira aqui, que é a segunda carreira. Então, venho com a tesoura, eu vou cortar, puxo o fio e venho com a minha agulha pra gente fechar essa carreira, finalizar essa carreira. Pronto. E eu venho aqui, olha, aqui atrás tem as correntinhas, as 3 correntinhas. Eu venho na terceira correntinha aqui, ó. Ó, ficando desse jeito. O que eu faço? Como a gente tem dois fios aqui, eu vou tirar um fio e eu vou passar esse outro fio debaixo de um outro fio, pra gente dar nó. Quer ver? Pra gente dar um nozinho nele. Eu venho aqui, ó. Eu nem tiro esse fio da agulha. Como eu falo pra vocês, não precisa apertar muito. Então, a gente ganha tempo, né? A gente não tira o fio, não aperta muito. Eu dou outro nó. E eu venho com esse fio, o outro fio, né? Já introduzo novamente na agulha. Olha só que dica legal que eu tô fazendo. É pra gente economizar tempo, na verdade, né? Não precisa ficar tirando. E juntei os dois novamente e eu vou esconder esse fio. Apenas isso. Aí eu já corto. Tá vendo? Olha, fica bem escondidinho. Aí eu volto. Eu não vou voltar no mesmo espaço. Eu pulo, né? Desse fio aqui eu venho para o próximo. Para esconder o fio. Aí eu já corto. Eu vou mostrar para vocês como é que vai... Como que tá... Ui! Como que ficou bonito, ó. Corto esse é aquele que nós arrematamos, fomos fazendo os pontos e a gente acabou arrematando. E esse azul aqui nós já vamos cortar também, ó. Pronto. Ó, é um trabalho limpo, né? E não aparece, olha que bonitinho que ficou. Então, agora nós vamos trocar de novo de cor, nós vamos para o azul. Nós vamos fazer... Ah, se quiser, a gente já pode fazer esse miolinho branco. Deixa eu fazer o miolinho branco. Eu vou pegar uma agulha menor, que eu esqueci até de colocar na lista. Vou pegar uma agulha número 2. E eu só pego um fio só, tá? Apenas um fio. Eu vou fazer apenas pontos baixíssimos. Eu venho aqui, ó, introduzo em qualquer ponto dele aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa pétala? Eu vou introduzir aqui embaixo da pétala. Eu deixo esse fio de sobra depois pra gente fazer o fechamento fazer a amarração. Eu introduzo no outro ponto. Deixa eu puxar mais o fio aqui, que enroscou. Então, olha,
eu venho aqui, eu vou fazer, opa, vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo o fio. Fazer um ponto baixíssimo. Eu ajusto aqui, vou para o próximo ponto, puxo o fio de trás para frente, faço mais um ponto. Tá vendo? Aí vocês vão rodando também. Olha que bonitinho que fica. Quem é que não gosta de torcer pro Brasil nessa Copa, né? Vamos torcer, pessoal. Por isso que a gente tem que fazer os nossos top, cropped. E vamos ganhar sim essa Copa. Eu vou fazendo assim. Apenas ponto baixo, baixíssimo. Contornando todinho o miolo. Acho que eu peguei 2 fios aqui. Eu peguei o fio errado. Peguei o fio do arremate. Então, volta aqui de novo, eu vou pegar. E o último, venho, faço. E eu puxo já esse aqui. E já corto também. Eu já ponho também novamente o fio na agulha. E eu venho aqui, olha, eu venho nesse aqui, ó, nesse primeiro ponto que nós fizemos, ó. Eu passei por baixo e eu vou introduzir aqui, no mesmo ponto aqui, ó. Que ele vai sair do outro lado, ó. Ó, sai aqui por baixo. E a gente ajusta. Olha como que ficou. Que bonitinho. E eu venho aqui, dou um nozinho, o de sempre. Dou 2 nozinhos e pronto. Sem apertar muito também. Bem facinho, né? Esse cropped vai ficar lindo e fácil de fazer. É uma ótima oportunidade de você fazer para venda, né? Ou fazer para você mesmo, para sua família, ou dar para alguém de presente. Bem facinho, gastando pouco também, ó. Olha só. Olha que bonitinho que ficou. Então, agora nós vamos pegar o fio amarelo, deixa eu tirar, dar uma arrumadinha um pouco aqui da minha mesa. E eu vou vir agora para fazer essa carreira em azul. Então, vou pegar de novo o azul, os 2 fios, ó. Você pode reparar que ele não enrola, tá vendo? Você pega o fio do meio, o fio do lado de fora, ó como que ele vem. Ele não enrola não, não se preocupa. Pegar aqui, juntar as 2 pontas, venho com a minha agulha, em qualquer ponto, tá vendo esse espaço aqui? Nós vamos iniciar em qualquer espaço aqui. Então, vou introduzir aqui a minha agulha, vou pegar os 2 fios aqui, puxo pra frente, como de praxe, eu vou começar com os 4 fios. Eu faço uma corrente aqui, ó, tá? Aí, eu deixo os outros 2 fios de lado, fico com o fio do novelo. Faço mais uma e 2 correntes, que equivale a um ponto alto. E nesse ponto aqui, nós vamos começar a fazer os pontos altos, os blocos de 3 pontos altos, tá? Cada espaço da pipoca aqui tem um bloco de 3, tá bom? Bloco de 3 pontos altos. Então, eu fiz um ponto alto, né? E eu já vou também arrematando esse fio. A gente já vai fazendo tudo, para não perder tempo. Então, vou fazer meu ponto alto, laço novamente e faço o ponto alto. Então, fiz um bloco de 3 pontos altos. Aí, eu vou para o próximo espaço, sem corrente, sem nada, tá? Já vou para, eu já venho, já arremato esse fio. Ó, eu vou para outro espaço, que tem aqui, ó. Fiz aqui, agora tô indo para esse. Fazer mais um bloco de 3. 1, 2 e 3. Vou para o próximo espaço, faço um bloquinho de 3. 1,
e 3. Aqui, onde que eu tô agora, nesse espaço, nós vamos fazer um leque. Então, eu fiz um bloco de 3, eu vou fazer 2 correntes, e no mesmo espaço, né, que é o leque, vou fazer outro bloco de 3 para a gente fazer o canto do square, né, que ele é um quadrado, né? Então, tô fazendo o cantinho dele aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. 1, 2 e 3. Olha, então, ó como que tá ficando. Aqui ele forma um cantinho, que é esse canto aqui, ó, do square, tá? Que eu tô fazendo. Então, eu fiz um leque de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no mesmo cantinho aqui, no mesmo espaço. E agora eu vou fazer 2 blocos de 3 pontos altos, tá? Deixa eu puxar mais o fio. E agora eu vou dar sequência, vou para o próximo ponto, vou fazer mais 3 pontos altos aqui nesse espaço. 1, 2, 3. E nesse outro, eu vou também fazer bloco de 3. 1, 2 e 3. Agora, no outro espaço, no próximo espaço aqui, eu vou fazer o leque, tá? Pra gente fazer esse outro canto aqui, que são 3 pontos altos, separado por 2 correntes e depois 3 pontos baixos. Desculpa, 3 pontos altos. Aí a gente vai fazer 2 blocos de 3 pontos altos, depois aqui nós vamos repetir esse leque, depois 3 pontos altos e o leque aqui, tá? Se vocês tiverem dificuldade, volte o vídeo, só para não deixar o vídeo longo, tá bom? Então, são sempre um leque e já logo em seguida dois blocos de 3 pontos altos, tá? Se precisar, vocês voltem o vídeo. Voltando aqui com vocês, então eu fiz contornando aqui os blocos, né? E eu cheguei aqui nesse cantinho para mim finalizar com vocês. Aqui eu fiz um bloco de 3, vou separar por 2 correntes. É o leque que eu tô fazendo. Eu vou fazer outro bloco de 3. 2 e 3. Então, finalizei essa terceira carreira na cor azul. Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui, olha, nessa carreira que nós terminamos agora, que é a terceira carreira, nós temos 2 blocos de 3 separados pelo leque aqui. E agora que nós vamos fazer a primeira, segunda, a quarta carreira, são 3 leques, desculpa, são 3 blocos de 3 pontos altos, separado de cada leque, tá? Dá para vocês entender? Deu para vocês entender? E agora, na quinta carreira, são 1, 2, 3, 4. 4 blocos de 3 pontos altos para separar os leques. Entendeu? Isso é muito importante para vocês não se perderem. Então, eu vou cortar aqui o fio. E eu já vou arrematar. Muita gente faz a troca de fio, a troca de cor, e deixa o fio aqui atrás. Eu já não gosto. Como eu não vou ter forro, nada, então fica aparecendo, eu já prefiro cortar e terminar cada carreira. Então, eu vou cortar o arremate desse fio aqui e eu venho com agulha e vamos terminar essa carreira aqui, a terceira carreira. Eu venho aqui, olha, e eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Tenho as 3 correntes, eu vou introduzir aqui, ó, na próxima. Ai, meu Deus, saiu daqui o fio da agulha. Então, introduzi, vou puxar ele lá para trás. E eu já introduzo nesse último ponto que nós fizemos. Já vem aqui, olha, ficou um fechamento invisível. E eu vou fazer daquele jeito lá, como eu fiz para vocês aquela hora.
Vou tirar um fio, eu deixo outro fio na agulha. Eu passo ele no outro fio aqui pra gente poder dar um nó. Não preciso tirar da agulha. Eu dou um nó por aqui mesmo, sem tirar a agulha. Eu dou uma girada aqui. E faço outro nó também. Pronto. O segundo nó dá pra gente dar uma apertadinha. E eu venho agora com esse fio, vou colocar novamente na agulha. Tá vendo? É um trabalho limpo, né? Deixa bem limpinho, eu acho bem bacana isso. Isso valoriza bastante o nosso trabalho. Eu vou esconder o fio. Volto, né? Agora eu corto. Dou uma puxadinha assim, pra arrumar o fio. Pronto. Olha que belezinha. Voltando então com vocês, eu fiz a primeira, a segunda, a terceira carreira. Nós vamos iniciar a quarta carreira. Eu vou iniciar em qualquer espaço que eu tenha aqui, tá? Eu vou iniciar nesse ponto aqui, ó, nesse espacinho aqui. Então, vou agora com o fio amarelo, fio duplo amarelo, vou introduzir aqui e, como de praxe, vou iniciar com a primeira corrente com 4 fios. Ficando desse jeito, fiz a minha primeira corrente, vou fazer 3 correntes aqui. Então, fiz 1, 2 e 3. Vou fazer 3 pontos altos, que é um bloquinho de 3 pontos altos. 2. Como eu já fiz o primeiro aqui, né? Essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto, então, fiz 1 e 2. E o terceiro ponto alto. Agora, eu vou para o próximo espaço. Deixa eu puxar mais o fio aqui. Vou para o próximo espaço, sem corrente, sem correntinha nenhuma. Vou laçar o fio, fazer mais um bloco de 3. 2 e 3. Para o próximo, opa, 1, 2 e 3. Então, vocês podem reparar, cada carreira que a gente for fazendo, a gente vai aumentar um bloquinho de 3. Na carreira anterior, nós fizemos 2 bloquinhos de 3. E agora, na quarta carreira, nós vamos fazer 3 bloquinhos de 3. Tá? Aí, na quinta carreira, nós vamos fazer 4 bloquinhos de 3. E na sexta carreira, 5 bloquinhos de 3 de cada lado. Entre 2 leques. Por exemplo, eu tenho um leque aqui e outro aqui. Então, entre eles, tá? É só vocês olharem os espaços que a gente tem aqui. Então, vamos dar continuidade. Eu vou fazer, então, vou pular para esse espaço do leque. Aqui vou fazer o primeiro bloco de 3. 1, 2 e 3. Então, fiz 3 pontos altos, um bloquinho de 3, separado por 2 correntes. Agora, eu vou fazer outro bloco de 3 no mesmo espaço que eu tô fazendo a quina. Então, 1, 2 e 3. Então, aqui eu terminei essa quina aqui. Como eu falei pra vocês, opa, acabou desmanchando, soltou o fio aqui. Então, como eu falei pra vocês. Então, aqui agora, nessa lateral desse square, nós vamos fazer 3 blocos de 3 pontos altos. Ó, eu tenho um espaço aqui, ó, 1, 2 e 3. E aqui nós vamos fazer aquele leque aqui. Então, não tem como errar. É só dar sequência aqui, ó. Então, vou fazer essa quarta carreira
nessa sequência e chegando aqui no finalzinho, ó, nesse leque aqui, eu retorno com vocês. Retornando, então, eu contornei aqui com pontos altos, né? E eu cheguei aqui nesse leque aqui, para fazer juntos. Para fazer junto com vocês. Então, vou fazer um bloco de 3. 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Faço mais um bloco de 3 no mesmo espaço. 1, 2 e 3. Então, finalizamos a quarta carreira. Vou mostrar para vocês. Vou puxar aqui, já vou cortar. Puxo o fio. Olha como que ficou. Como eu falei para vocês, essa carreira de azul nós fizemos apenas 2 blocos de 3. E na quarta carreira fizemos 3 blocos de 3 aqui. Então, cada carreira vai aumentar um bloco de 3, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Então, agora eu vou iniciar com a cor, a quinta carreira, deixa eu terminar aqui com vocês. E a gente começa a quinta carreira na cor verde. Introduzo aqui na terceira, 1, 2, 3. Vou fazer um fechamento invisível, introduzo no meio desse último ponto, jogo o fio aqui para trás, ficando desse jeito. E, como eu já ensinei vocês a arrematar, então não vou repetir, eu vou deixar o fio aqui, depois eu arremato, só pra gente não deixar muito longo o vídeo. E agora eu vou iniciar, então, na cor verde. Então, vamos iniciar com fio duplo verde. Eu vou iniciar aqui, tá? O de praxe. Eu inicio aqui, porque aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 espaços. Então, nós vamos fazer agora, na quinta carreira, 4 blocos de 3. Então, vou iniciar nesse primeiro espaço. Venho com o fio, o de sempre. Faço a primeira corrente com 4 fios. E solto, fico com o fio do novelo, faço mais 2 correntes. Fiz 1, né? Agora 2 e 3. Laço, vou fazer mais 2 pontos altos. E 2. Então, totalizei esse bloco com 3 pontos altos. Vou para o próximo espaço, laço o fio, faço mais um bloco de 3. Bloco de 3. 2 e 3. Mais um bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, vou no próximo, faço mais um bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. Ó, como ficou. Então, e aqui, cada canto, nós vamos fazer um leque aqui, um leque aqui. Então, na quinta carreira, nós temos 4 blocos de 3 pontos altos entre os leques. Isso em cada lado, tá? Então, eu vou terminar essa quinta carreira, aí eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, então, fiz essa carreira também de verde, né? Que é a quinta carreira. Essa exposição de cores aqui que eu fiz azul, amarelo e verde, fica a critério de vocês, tá? Isso daqui é apenas uma sugestão, tá bom? Então, bora lá. Aqui, então, eu terminei e eu vou fazer o fechamento com vocês. Eu venho com a tesoura, vou finalizar, vou puxar esse fio, venho com a minha agulha e vamos fazer aquele finalização como eu já expliquei para vocês anteriormente.
Então, vem aqui, não nesse daqui, ó, tem um, dois, três, eu vou no próximo. Não é nessas 3 correntinhas que eu fiz, eu vou nesse aqui, ó, pra gente fazer o fechamento. E eu introduzo a minha agulha nesse último ponto, ficando dessa maneira aqui, ó, tá? É um fechamento invisível. Aí, de praxe, como eu falei pra vocês, vou tirar o fio. E vou passar por um outro fio aqui pra gente fazer o nó. Vocês podem ver que eu já arrematei, já passei, aí eu vou arrematar esse verde também. Então, como vocês já sabem, então é apenas para não deixar o vídeo longo, como de sempre, né? Então, vem aqui, aí depois a gente arremata esse verde. E eu já que eu tô aqui, então vou terminar de arrematar esse daqui. Aí eu escondo o fio por aqui. Se vocês quiserem, ó, a gente pode amarrar, ó, olha só. A gente pode dar um nó aqui, ó. E a gente corta. Também podemos fazer isso, ó. Já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu venho com a tesoura, eu corto o fio aqui. Então, arrematei os dois ao mesmo tempo. Aí eu tento esconder esse aqui por baixo. E ficamos assim. Então, temos 5 square. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, que esse é o que tem 6 carreiras, tá? Então, eu vou pegar qualquer um deles e agora nós vamos fazer a união dos square. Eu vou montar de novo para vocês, ó. Eu vou fazer assim, outras desse jeito, a união desses daqui e a união desse aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Deixa eu subir um pouco a câmera aqui. Então, o nosso cropped vai ficar dessa maneira aqui, olha, tá? Então, eu vou fazer com esse daqui, que tem 6 carreiras, então vou unir com esse daqui, ó, tá vendo? Esse com esse, e depois a gente vai unindo os outros. Ou posso iniciar aqui, ó, tanto faz. Então, vou iniciar aqui para vocês entenderem melhor. Então, vou tirar esses daqui. Eu venho aqui, esse eu tenho 6 carreiras e esse eu tenho 5 carreiras, tá? E eu vou iniciar nesse canto aqui. Então, vou fazer aquele leque com um bloco de 3. Eu venho aqui com meu fio. Eu vou usando os 2 fios, os 4 fios aqui. Vou fazer uma corrente. Já solto outro fio. 2. Opa. 2 e 3. Fiz um ponto alto, vou fazer outro ponto alto. Mais um. Completando um bloco de 3, separado por 2 correntes. 1, 2. Fiz as 2 correntes, vou virar aqui, ó. Vou vir, introduzo a minha agulha aqui, ó, do avesso, tá? Vocês tomam cuidado. Na hora da gente fazer a união, vocês têm que ver a parte da frente, tá? A parte da frente é esse. Esse aqui é o avesso, tá? Onde a gente fizemos arremate aqui. Aqui dá pra mim ver o arremate. Então, esse fica do lado de dentro e esse é do lado direito. Vocês tomam cuidado. Então, vou vir aqui de novo. Eu vou pegar dessa maneira, que é a parte de trás. Vou introduzir aqui. Vou laçar a minha agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Pronto, fiz meu ponto baixíssimo. Eu vou laçar o meu fio. Eu vim aqui nesse canto aqui, o leque, né? Que falta fazer um bloco de 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 2 e 3. Então, nós já fizemos o cantinho aqui de 3 pontos altos.
quer dizer, é o lequinho, né? Aí depois a gente arremata esse fio. Ó, tá ficando... Tá vendo? Eu tô fazendo a união desses dois. Olha como que fica aqui, tá? Então, eu vou fazer o outro. Aí, eu venho no próximo espaço, que é esse aqui, tá vendo? Desse square daqui de cima, eu vou introduzir no espaço, eu vou fazer um ponto baixíssimo, eu puxo aqui pra frente, vou laçar e eu faço, se vocês quiserem, pode pôr até aqui, ó, o fio pra gente ir arrematando. Eu vou laçar e eu vou fazer o bloco de 3. Olha que facinho que tá. Pra fazer esse cropped. Então, aqui. Então, fiz mais um bloco de 3 pontos altos. Aí, eu vou para o próximo espaço, que é esse aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Não tem erro, né, pessoal? É bem facinho. A união das duas partes. E eu laço, faço o ponto o bloco de 3 pontos altos. Eu vou fazer esse bloco aqui, eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando, para não ficar muito repetitivo. Aí, aqui, ó, deixa eu, né, ajeitar o fio. Então, tá ficando desse jeito aqui, ó. Vou fazer o último ponto alto. Ó, tá ficando desse jeito a nossa união. Eu vou fazer até nesse último espaço aqui, para mim voltar e mostrar para vocês, tá bom? Voltando, então, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 pontos altos, porque na sexta carreira nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tá? Entre um leque e outro. Então, eu fiz o último bloquinho de 3 pontos altos e faltou fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixíssimo aqui. E já venho nesse ponto aqui, pra gente fazer o leque o leque de 3 pontos altos separado por 2 correntes e depois outro bloco, né, de 3. Então, vou fazer um ponto alto. Segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Então, vou introduzir a minha agulha aqui para fazer o ponto baixíssimo. Daí que eu vou fazer as 2 correntes, ó. 1, 2. E contorna aqui, olha, eu volto no espaço aqui, vou fazer o leque. O leque não, o bloco de 3 pontos altos. Vou mostrar para vocês como é que tá ficando aqui. Olha como que ficou. Olha que união bacana que ficou, né? Então, eu vou dar continuidade aqui, né? Que eu vou fazer 5 blocos de 3 pontos altos, o leque, 5 pontos altos, 5 blocos de pontos altos, vou fazer o leque e eu vou fechar aqui. Então, eu vou terminar a sexta carreira desse square aqui. Finalizei, então, a união desses 2 squares e eu vou fazer o outro agora. Eu vou montar novamente para vocês não se confundirem, porque às vezes até eu me confundo. Ó, eu posso começar a fazer daqui, ó, tá? Depois eu venho com outro aqui e com outro do lado de cá, certo? Então, eu vou começar a união desse aqui, do lado de esse com esse. Então, eu vou tirar esses daqui e sempre começo onde eu vou fazer o leque. Então, tô com o meu fio aqui, vou tirar esse aqui pra...
não aparecer, que acaba confundindo. Então, vou fazer o bloco de 3 pontos altos. Fiz uma corrente, 2 e 3. Peraí que eu peguei o fio aqui. E 3. Laço, vou fazer o segundo ponto alto, terceiro ponto alto. E vou fazer as duas correntes. 1, 2. Agora eu vou fazer a união nesse ponto aqui, olha, tá? Então, venho, olha direitinho se tá do lado certo. Deixa eu puxar mais o fio. Então, tá do lado do direito, eu vou introduzir por baixo aqui, né, por trás. E laço o fio, faço um ponto baixíssimo. Puxei muito o fio aqui que não quer entrar, pronto. E agora, vou laçar a minha agulha no mesmo ponto aqui do leque, né, que nós vamos fazer outro bloco de 3 pontos altos. Fiz 1, 2 e 3. Aí eu venho, tá vendo? Eu fiz a união desse canto aqui, ó. Agora eu vou para o próximo espaço, que é esse aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou dar essa sequência. Vou fazer essa sequência da união dessas duas partes. E quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa união desses 3 square aqui. Retornando aqui com vocês, eu vou fazer um bloquinho aqui nesse leque aqui, tá? Então, já fiz o meu ponto baixíssimo, vou laçar aqui e vou fazer o bloquinho aqui. E a gente vai fazer a união desses 3. 1, 2, e 3. Então, vou ter que fazer a união dos 3, né? Dos 3 square. Eu venho aqui, olha, para mim fazer ponto baixíssimo, eu vou pegar no meio desses 2 aqui. Então, venho aqui no meio, no fio do meio, e eu faço o meu ponto baixíssimo aqui, para unir os 3. Que eu puxei muito aqui. Vamos lá. Vou pegar esse, vou laçar aqui e vou fazer meu ponto baixíssimo aqui, ficando desse jeito. E eu vou contornar aqui. Vou fazer então, ficou faltando as 2 correntes e o outro bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha como que ficou a união dos 3 square. Então, vou terminar minha 6ª carreira, que é o normal, né, que nós vamos fazer, e depois nós vamos vir para unir esse daqui, ó, esse aqui, e depois esse aqui. Então, já volto com vocês, eu vou terminar a 6ª carreira desse aqui, tá? Desse aqui. Já retorno. Voltando novamente, finalizei a união dos 3 square. Agora eu vou unir esse aqui, que eu já dei amanhã, eu já iniciei, e o próximo vai ser aqui. Vai ser aqui, certo? Então, eu vou unir esse com esse. Eu já fiz, então, um bloquinho de 3 aqui nesse canto, nesse leque, e vou fazer 2 correntes pra gente unir ali, 1 e 2. E eu vou vir aqui, olha, tá vendo? Vou fazer a união desses 3 aqui agora.
Então, vou vir aqui, vou introduzir a minha agulha, ver se tá do lado direito aqui para cima e do lado do avesso está aqui embaixo, tá? Então, vou vir aqui, vou introduzir no meio dos dois, agulha no meio dos dois. E eu vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Fazendo isso. Aí, me enrosquei com o fio aqui. E agora, vou fazer outro bloco de 3 aqui nesse leque aqui. Nesse espaço aqui, nesse canto. 1, 2 e 3. Pronto. Ficou desse jeito aqui, ó. Então, vou fazer a união desses dois, esses dois square e terminar a 6ª carreira desse square aqui, tá? Para não deixar o vídeo muito longo. E agora, a último square, que vai ser aqui, ó. Que não, você pode começar, você vai começar aqui, nesse canto aqui, deixa eu puxar mais para cima. Você vai iniciar com um bloco de 3, com 2 correntes, aí você vai unir aqui, certo? Aí você vem fazendo os bloquinhos aqui, e chegando aqui, você vai unir também as 3 peças aqui. Aí termina de fazer a 6ª carreira desse square aqui. Não tem erro nenhum. Se vocês tiverem dificuldade, volte o vídeo para vocês assistirem, para não deixar o vídeo longo, tá? Agora eu vou fazer, terminar essa 6ª carreira, depois vocês fazem esse aqui, tá? Então, até daqui a pouco, então. Olha que graça que ficou a junção desses squares. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer acabamento em volta todinho, tá? Então, vamos lá. Vou descer um pouco a minha câmera. Então, eu vou iniciar nesse canto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu aonde eu vou iniciar, ó. Nós estamos com esse gráfico desse jeito. Eu vou iniciar aqui, ó. Você pode iniciar em qualquer canto, né? Pra dizer a verdade. Que a gente vai ter que contornar todinho. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha e vou iniciar com uma corrente aqui, ó. Pegando, como eu já ensinei, pegando os 4 fios. Que a gente acaba travando. Então, fiz a minha primeira corrente. Vou fazer um ponto baixo, né? Deixa eu ajustar aqui, que o fio tá. Então, vou fazer um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo, 2 correntes. Uma e 2. Vou laçar, vou fazer o meu ponto baixo aqui, tudo no mesmo espaço. E agora, vou pular para o próximo espaço, que é esse aqui, ó. Que é aqui, ó. Aí, eu vou fazer ponto baixo. 2 correntes. Vai ficar uma gracinha esse acabamento. 2 correntes e um ponto alto. E agora eu vou fazer ponto baixo no próximo ponto. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Olha que acabamento bonitinho que fica, ó. O que vocês acham? Então, eu vou fazer essa sequência até chegar aqui, ó. Tá vendo? Nessa pontinha aqui, pra gente fazer junto, tanto aqui como aqui, nessa emenda, nessa união desses dois square. Então, fiz aqui o acabamento, né, de ponto baixo com 2 correntes e um ponto alto. Eu vou para o próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Então, eu fiz essa sequência até aqui. E eu vou continuar aqui também, olha. Então, já fiz um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Então, vou para o próximo espaço. Vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Aí, pulo para
o próximo espaço, que é esse aqui, que é esse leque aqui. Então, faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Apenas isso. E eu vou fazer a sequência contornando todinha o nosso cropped. Olha que bonitinho que fica. E como a gente vai pôr as alcinhas, então é bom a gente reforçar, tá? Então, eu vou contornar todinho o nosso cropped, ó. Vou contornar todinho aqui, ó. E assim que eu chegar aqui, ó, no finalzinho, onde nós iniciamos, eu volto com vocês. Ó, tá ficando desse jeito, tô aqui ainda. Então, até já. Voltando, eu esqueci de falar para vocês, aqui nesse biquinho aqui, olha, onde que tem aquele leque, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer do mesmo jeito. Então, aqui eu fiz um ponto alto, eu venho aqui, faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Eu já vou para o próximo espaço, ficando desse jeito aqui, ó. Já venho para o próximo espaço, já faço o meu ponto baixo. Aqui, onde nós fizemos esse biquinho, nós vamos colocar a alça aqui, ó. Tá certo? E aí eu dou a continuidade. Olha que maravilhoso que ficou o nosso cropped, olha que graça. E finalizei aqui, olha. Nós iniciamos aqui, nesse canto, e terminei aqui. Então, vou puxar, eu já cortei o fio, né? Eu terminei com ponto alto aqui. E eu vou puxar o fio. E a gente vai fazer aquele de praxe, pegar a agulha. E a gente vem aqui nesse primeiro ponto aqui, olha. Onde nós fizemos o ponto baixo aqui, ó. Eu dou uma ajustada e faço o de sempre. Introduzo a minha agulha aqui, né, nesse último ponto. Ficando desse jeito. E depois a gente arremata aqui, tá? Só para não perder mais tempo. Então, finalizamos, então, o nosso cropped. Finalizamos não, ainda tem alguma coisa para fazer. Então, está aqui o nosso cropped. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a franja nessa parte aqui, ó. Aqui, todinha nessa parte de baixo. E a alça, nós vamos colocar aqui em cima. Certo? Ó, ficou desse jeito. Então, a franja você pode pôr a cor que você quiser. Eu, no meu caso aqui, por enquanto, eu tô pensando na hora de fazer. Então, eu já cortei alguns pedaços aqui e eu vou ver que cor que eu vou colocar aqui de franja. Então, eu cortei o amarelo e o verde. Peguei o meu caderno aqui como molde, você pode pegar um papelão, qualquer coisa. Esse caderno aqui tem 26 centímetros de altura. Então, eu venho fazendo assim, ó. Eu ponho esse meu fio aqui no meio e eu vou enrolando aqui. Ó, desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu vou cortar. Aí eu vou cortar aqui. Porque eu comecei aqui, então eu vou cortar aqui. Eu fiz pouquinho só para vocês verem. Então, cortei o verde e eu já cortei também o amarelo. Então, vamos iniciar colocando a franja aqui no meio, tá? Porque aqui é o meio. É o meio do cropped. Então, você pode começar onde você quiser. Vou começar aqui. E eu vou pôr... E as cores que vocês quiserem colocar, fica a critério de vocês. Então, eu vou experimentar na cor verde, depois amarelo, verde e amarelo. Ou você pode pôr verde com amarelo juntos, tem o branco, tem o azul. Aí fica a critério de vocês, vocês escolhem a cor que vocês acharem melhor. Eu vou, então, iniciar nesse ponto aqui do meio, e eu vou peguei 3 fios. Ó, 3 fios, e eu vou introduzir bem aqui no meio. De trás para frente ou de frente para trás, tanto faz, fica a critério de você, de como colocar. E eu venho aqui, puxei essa alça e puxo todos os fios aqui dentro, ficando desse jeito. Ó, ficando assim.
E aqui vocês podem reparar que nós fizemos aquele acabamento. Então, cada alcinha desse que nós fizemos, eu vou pôr duas cores, tá? Então, são 6 fios. Eu pus o verde, então vou pôr, agora no meu caso aqui, vou pôr, eu junto as pontas, né? Todas as pontas. Aqui são 3 fios também. Então, juntei as 6 pontas. Dobro ao meio. Eu vou pôr aqui. Então, vou pôr nessa alcinha aqui, que nós fizemos. Pronto, pus o amarelo. E agora, no mesmo espaço, eu vou colocar o verde também, com 3 fios. Peraí, deixa eu juntar aqui os 3 fiozinhos. Como eu já cortei alguma coisa, ó, vou juntar aqui, ó. Então, vou juntar as 6 pontas, ó, tá vendo? Sempre fica um mais longo, aí a gente aproveita e já até corta. Eu venho aqui, no mesmo espaço eu ponho o verde. Aí, junto, ó, tá ficando desse jeito aqui. E agora, no outro espaço, você pode reparar que tem um ponto aqui sozinho, ó. Nesse ponto sozinho, eu vou pôr apenas 3 fios só. Onde tem essa argola, a gente coloca o parzinho de cores aqui. E aqui que tá sozinho, só vou pôr uma cor só com 3 fios, que é o amarelo nesse caso. Então, juntei, dobrei ao meio, aqui só cabe um. Senão vai ficar muito vazio, né? Vai ficar meio sem franja, vamos dizer, né? Ó, então a gente vai colocando as franjas, tá vendo? Aí fica a critério de vocês, as cores que vocês querem colocar, tá? Então, aqui no próximo espaço, eu vou colocar um parzinho. Aí, depois vem um sozinho, um parzinho, um sozinho, um parzinho. Aí, a gente vai preenchendo aqui de franjinha, tá bom? Aí, assim que terminar, eu volto novamente com vocês, que já estamos quase acabando. Até daqui a pouco. Voltando, olha só que graça que ficou. Terminei de colocar as franjas, olha que gracinha que ficou. Deixa eu puxar para subir aqui. Ficou uma graça, olha. Bem cheinho, né? Coloquei verde e amarelo, mas você pode colocar a cor que vocês quiserem, tá? É só apenas uma sugestão. Então, eu já coloquei o cordão nesse canto aqui e nesse aqui. Nós precisamos de 4 cordões e já coloquei aqui. Então, esses dois que estão aqui nessas pontas é pra gente amarrar as costas. E esses cordões que estão aqui em cima são para amarrar o pescoço. Então, como eu já adiantei, eu vou fazer esse último cordão aqui com vocês, tá? Eu vou abaixar então a minha câmera. E as cores do cordão também pode ser da cor que você queira, tá? Também é uma sugestão. Então, volta aqui, como tô aqui bem no cantinho, né? Eu peguei sempre nos cantinhos do square aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Peguei também bem no cantinho também. Então, vou iniciar aqui. E eu peguei um fio verde, o outro amarelo. Aí fica a critério de vocês, tá? Como eu prevaleci o verde, então eu achei que vai ficar legal o verde. Então, eu já puxei o fio aqui com a agulha. Vou fazer aquele início como sempre faço. Ó, sempre faço assim. E agora eu vou fazer apenas correntinhas até chegar a 50, 60 centímetros. Esse aqui deu 55 centímetros. E pra gente colocar aqui nas costas, eu fiz com 60 centímetros. Então, 2 de 60 e aqui no pescoço os 2 cordões de 55 centímetros. Então, vou fazer correntinha até chegar a 55 centímetros, eu volto com vocês. Apenas isso, olha que legal que fica. Ele vai mesclando a cor, né? Fica tão bonito. Aí eu volto assim que eu fizer 55 centímetros. E esse fio aqui, ó, a gente arremata na hora que a gente termina, né? Porque eu vou e volto, né? Eu vou voltar com um ponto baixíssimo. Então, até daqui a pouco.
Finalizei de fazer as correntinhas, deu 55 centímetros. Vou medir aqui com vocês. 55 centímetros. Ó, 55 centímetros. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou voltar, eu vou fazer apenas pontos baixíssimos. Pegando, ó, eu vou iniciar não nessa primeira correntinha, na segunda correntinha, vou introduzir a minha agulha e faço ponto baixíssimo. Apenas isso. Vou fazer esse ponto baixíssimo até o final dessa carreira, tá? Aí a gente, chegando no final da carreira, retorno com vocês pra gente finalizar e arrematar o fio junto com esse daqui, olha. Junto com o início que nós deixamos o fio de sobra aqui. Tá? É só isso, ó. Olha como que vai ficar. Já retorno com vocês. E aqui no final dessa carreira, olha que graça que ficou o nosso cordão. Ficou bem bacana, né? Essas duas cores, verde e amarelo. Então, vou introduzir aqui de novo. Então, vou fazer esse último ponto aqui que tem para fazer ainda. Fiz meu ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, olha, tá vendo? Vou fazer outro ponto baixíssimo pra gente reforçar um pouco o nosso cordão aqui. Então, vou puxar aqui e já vou cortar o fio. Eu vou vir com a minha agulha de tapeceiro. Então, já vou arrematar esse fio aqui, tá? Então, vou introduzir. Eu vou passar aqui para trás, porque aqui nós estamos do lado direito. Aqui é o avesso do cropped. Então, vou levar esse fio aqui também. Aqui, olha, passar por aqui. Vou aproveitar, arrematar esse fio junto. Aí, eu dou nó, né? Dou 2 ou 3 nós aqui. Para segurar bem. Dei 1, 2 e 3. Fiz os 3 nós, eu vou vir com esse par de fio aqui, eu vou introduzir aqui, só para esconder o fio, tá? Aí depois eu pego o outro parzinho, a gente faz isso, ó. E eu vou cortar. Aí eu faço a mesma coisa com o outro par de fio, que é esse aqui, ó. Deixa eu cortar aqui porque... E vou também esconder esse fio, fazendo desse jeito também, igual o outro que eu fiz. Que vai acabar segurando, né? Pronto. Então, vocês vão fazer isso com todos os cordões. E eu vou arrematar o meu. E olha aqui que eu coloquei aqui em cada pontinha. Eu achei aqui em casa um tererê. Por sorte, achei essa cor aqui, olha. O azul. Eu tava vendo se tinha verde ou amarelo, mas eu achei o azul. E eu achei que o azul ficou também legal. Então, eu venho com uma agulha mais fina, eu vou introduzir, ó, o tererê aqui dentro. Eu pego justamente aqui, bem na pontinha, e eu vou fazer isso, ó, passar o tererê. Deixa eu ver, que eu acabei repuxando aqui. Então, vocês tomam cuidado que se acabar... para não repuxar muito o fio. Se não conseguir passar assim, a gente dá um outro jeito. Eu passei com agulha, vamos ver se dá. Acho que dá para passar. Pronto, passei. E a gente volta, como deu uma repuxadinha, né? E o que eu faço? Eu dou um nozinho aqui, ó, na pontinha. Ó, faço isso, ó. Olha que graça que fica. Aí eu aperto, puxo bem. Olha como ficou legalzinho. Então, eu coloquei esses tererê nos 4 cordões aqui, ó.
Olha que graça que ficou. Então, eu vou arrematar os outros fios. Assim que terminar, volto novamente com vocês. Depois de arrematado todos os fios, olha o resultado desse nosso square. Lindo, cheio de estilo, pronto para arrasar. Uma peça versátil, perfeito para usar, presentear ou ter uma renda extra. Um cropped de crochê nas cores da bandeira do Brasil, perfeito para torcer nessa Copa do Mundo, super fácil e econômico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, ative o sininho para receberem notificações de novos vídeos. E não esqueça também de deixar seus comentários logo após a descrição. Um forte abraço a todos vocês, até a próxima aula.